E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caldeirão de Gostosuras. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que parece simples, mas que eu sei já trouxe muita dor de cabeça para um monte de gente boa na cozinha. Vamos falar da alma, do sopro de vida de tantas receitas incríveis. As claras em neve, pensa comigo. Aquele mousse de maracujá aerado que parece uma nuvem na boca, um bolo chiffon tão fofo que você mal acredita. O que todos eles têm em comum? Exatamente, a mágica, a ciência, a arte das claras em neve bem feitas. Mas, e aí a gente entra na vida real, né? Quem aqui nunca passou pela frustração de ficar minutos na frente da batedeira, vendo aquelas claras se recusando a montar? Ou pior, você vê aquela espuma linda se formar e quando vai misturar na receita, tudo desanda e o sonho do mousse perfeito vira um creme triste? É de desanimar, não é? Pois o seu sofrimento acaba hoje? Eu garanto. Hoje aqui, no Caldeirão de Gostosuras, eu vou abrir a caixa de ferramentas da confeitaria e te entregar não só o passo a passo, mas os porquês, a ciência por trás de cada etapa. Fica comigo, porque depois deste vídeo, suas claras em neve serão sempre um sucesso. Vamos juntos desvendar essa mágica, então. Vem comigo. Antes de a gente sequer sonhar em ligar a batedeira, precisamos ter uma conversa séria sobre a fundação. O primeiro e mais importante mandamento é tolerância zero com a gordura. Gordura é a inimiga mortal das claras em neve. Uma única gota de gema, um resíduo de manteiga. Tudo isso vai sabotar seu trabalho. Mas por quê? Pensa assim. As claras são água e proteínas. Quando batemos, criamos uma rede de proteínas que prende o ar. A gordura impede que essa rede se forme. É por isso que a limpeza aqui é parte da técnica. Minha dica infalível. Passe um papel toalha com vinagre branco ou suco de limão na tigela e nos batedores. O ácido é um desengordurante fantástico e garante um ambiente perfeito. O segundo mandamento é sobre a temperatura. Ovos em temperatura ambiente. Sempre. As proteínas das claras geladas são tensas, contraídas, elas não têm elasticidade. Já em temperatura ambiente, elas estão relaxadas, maleáveis e conseguem incorporar um volume de ar muito maior, resultando numa clara em neve muito mais fofa. A diferença é gritante, então tire os ovos da geladeira uns 30 a 40 minutos antes. Se esquecer, um truque é colocar os ovos em água morna por 5 minutinhos. E o terceiro mandamento, ligado ao primeiro, é a separação criteriosa e impecável. É aqui que os acidentes acontecem. Para evitar a tragédia de uma gema estourada, adote o método das 3 tigelas. Tenha a tigela grande da batedeira, uma tigelinha pequena e outra para as gemas. Separe a clara de um ovo na tigelinha. Deu certo? Ótimo! Transfira para a tigela grande. Repita o processo. Assim, se você errar em um ovo, não perde todos os outros. Terreno preparado? Agora sim, vamos para a batedeira. Coloque as claras na tigela limpa e comece a bater na velocidade mais baixa, sem pressa. Começar devagar, crie uma fundação de bolhas de ar estável e uniforme. As claras vão ficar com aparência de espuma de banho. Esse é o momento de adicionar um agente estabilizador. Uma pitadinha de cremor, de tártaro ou umas gotinhas de limão ou vinagre. O ácido fortalece a rede de proteínas, deixando a espuma mais resistente. Com um estabilizador adicionado, aumente a velocidade para média alta. A transformação agora é rápida. Fique de olho nos pontos. O primeiro é o ponto de picos moles. Ao levantar o batedor, um pico se forma, mas a pontinha dele cai para o lado. Esse ponto é ideal para receitas delicadas como soufflés, mas para a maioria das receitas, queremos mais estrutura. Continue batendo. Em mais 1 ou 2 minutos, você chegará no ponto de picos firmes. Agora, o pico que se forma é orgulhoso. Ele fica em pé, firme, a pontinha pode até curvar um pouco, como um gancho.
E esse é o sinal da perfeição. As claras estarão brancas, brilhantes, densas. Se virar a tigela, elas não se movem. Esse é o ponto que garante a estrutura da sua mousse. Mas cuidado, se você se distrair, pode bater demais. As claras perdem o brilho, ficam com aspecto seco, talhado e começam a soltar água. Nesse estado, infelizmente não há como voltar atrás. Por isso, atenção total nessa fase final. E já que estamos falando em adicionar açúcar, você sabia que esse processo que estamos fazendo cria o que chamamos de merengue francês? Ele é o mais básico e conhecido dos merengues, feito com açúcar cru adicionado às claras em neve. É perfeito para fazer suspiros e para ser incorporado em massas de bolo. Mas existem outros dois irmãos dele, que vale a pena você conhecer. O segundo é o merengue suíço. Nele, a gente mistura as claras e o açúcar antes de bater e leva para aquecer em banho-maria, mexendo sempre até o açúcar dissolver. Só depois é que vai para a batedeira. Esse aquecimento cria um merengue muito mais denso e estável, que é simplesmente perfeito para cobrir tortas, como a de limão, porque ele não chora, não solta água. E por último, temos o rei dos merengues, o merengue italiano. Esse é o mais técnico. Ele é feito com uma calda de açúcar fervente que é derramada em fio sobre as claras enquanto elas batem. O calor da calda cozinha as claras, resultando no merengue mais estável, seguro e brilhante de todos. É o merengue dos macarons, dos mousses mais finos e das decorações profissionais. Legal, né? O que estamos fazendo hoje é o francês, o ponto de partida para todos eles. Entendida essa curiosidade, vamos voltar ao nosso merengue francês. O segredo, como eu disse, é: nunca adicione o açúcar no início. A hora certa é depois que as claras atingiram os picos moles. E a regra de ouro: adicione o açúcar aos poucos. Como uma chuva fina, com a batedeira ligada, vá adicionando uma colher de sopa de cada vez, esperando dissolver antes de colocar a próxima. Essa paciência é o que cria um merengue forte e denso e com aquele brilho de cetim incrível, perfeito para os nossos suspiros. Agora, a dica de ouro: você bateu suas claras, elas estão perfeitas. Como misturar isso na sua receita sem perder todo o ar? A palavra-chave é incorporar, não misturar. Use uma espátula de silicone, não um batedor. O truque é fazer em etapas. Primeiro, pegue uma boa colherada das claras e misture sem dó na sua base mais densa. Essa é a porção de sacrifício, que vai deixar a base mais leve e receptiva. Agora, adicione o restante das claras. Com a espátula, faça movimentos delicados, de baixo para cima, como se estivesse envolvendo a massa com as claras. Gire a tigela. É um movimento de abraçar, não de agitar. Tenha paciência até a mistura ficar homogênea. É esse cuidado que mantém a textura de nuvem no resultado final. E aí tá, recapitulando nossos segredos: zero gordura, ovos em temperatura ambiente, adição correta do açúcar e a técnica de incorporação. E de quebra, você ainda aprendeu a diferença entre os 3 tipos de merengue. Dominando esses pilares, você está no controle. Agora, eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários, qual dos 3 merengues você ficou com mais vontade de testar? O francês, o suíço ou o italiano? Eu vou ler e responder todo mundo. Se esse guia completo te ajudou, não esquece de deixar aquele like caprichado, que é o que alimenta nosso caldeirão. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, como só o Caldeirão de Gostosuras ensina. O Caldeirão de Gostosuras agradece sua presença e te espera no próximo vídeo com mais uma delícia.